Olá, amigos do Ibirajara. Com grande prazer retornamos a esta casa co-irmã muito querida e que certamente nos traz muitas recordações maravilhosas sobre os estudos que aí se realizam, os encontros, principalmente online, né, onde eu posso estar sempre presente, e acompanhando sempre que possível os trabalhos dos nossos irmãos que aí deixam suas mensagens, as suas pesquisas e os seus estudos, né, para ser dividido, repartidos com toda a família Ibirajara. E hoje eu fui convidado para falar de uma passagem muito especial do Livro dos Espíritos, logo no seu iniciozinho, que vai das questões 17 até a questão 28, perdão, até a questão 28. Então vou pedir permissão para compartilhar com vocês o nosso material. Aí está. Só vou otimizá-lo. Pronto. Aí está. O material que nós vamos trabalhar hoje. Conhecimento do princípio das coisas e espírito e matéria. É um ponto muito importante para aqueles que estão chegando, principalmente à casa espírita. E até para aqueles que já estão na doutrina há muito tempo, reforçar a nossa fé na ciência. Porque a gente tem que estar estudando sempre. E no estudo de hoje, eu trouxe algumas informações que vou compartilhar aqui com vocês. A ciência sempre evoluindo, sempre mostrando a verdade que Kardec já tinha descortinado desde 1857. E ele dizia, né, textualmente, se um dia a ciência contradizer tudo o que nós falamos aqui, fique com a ciência. Interessante que após Kardec veio as obras subsidiárias do nosso querido Chico Xavier. Pelo lápis do Chico recebemos informações importantíssimas sobre a vida no mundo espiritual. André Luiz descortinando as cidades espirituais, a erraticidade, como estão formatadas as colônias espirituais, como se dá o nosso retorno à pátria espiritual, como nós nos preparamos para uma vida futura aqui na Terra. E os livros de André Luiz trazem um embasamento científico muito forte. Então, o que Kardec falou naquela época vale também para os livros que o Chico psicografou através de André Luiz, principalmente por André Luiz. E hoje a ciência está provando tudo aquilo que está na série Nosso Lar, nas obras que deram sequência ao livro Nosso Lar, onde muita informação que na época não havia, está sendo confirmada hoje. Então, nós vamos ver aqui uma possibilidade de confirmar, uma possibilidade, não, uma certeza, de confirmar o que os amigos espirituais nos trouxeram há mais de 100 anos, sendo hoje testemunhado pelo que tem de mais moderno na ciência humana. Então vamos iniciar o nosso estudo com essa primeira questão, questão 17, conhecimento do princípio das coisas. E Kardec vai ficar batendo nessa tecla aí várias vezes. Vocês vão ver, não vai ser só nessa pergunta que ele vai se sentir satisfeito com as respostas. É uma característica do mestre lionês, né? Ele vai sempre repetir aquela pergunta até que os espíritos cheguem à conclusão: poxa vida, eu já disse que nós não podemos ir mais além. Até porque, pessoal, nós não temos condições de entender as respostas
até inteligentes que Kardec fez. Mas para no nosso nível intelectual, no nosso nível espiritual, se os espíritos falassem corretamente, ou respondesse de forma sincera ao que Kardec perguntava, a gente não iria entender. Mas vocês vão ver aí, Kardec vai insistir. Aliás, essa aí é uma técnica que ele usa durante todo o Livro dos Espíritos. Vez ou outra, pulando algumas questões, lá na frente ele repete a mesma pergunta para ver se o espírito está falando a verdade ou se é sincero nas suas respostas. Aí os espíritos dizem, mas eu já te respondi isso lá atrás, nós já falamos isso, mas além daquilo que nós queremos, não é possível, pessoal, porque nós somos limitados, limitados em muitas coisas, principalmente da nossa massa cognitiva, ainda é muito primitiva. E essa questão 17, ele dá o start a essa curiosidade. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha só a forma como ele pergunta, uma forma simples, sincera. E o que é que os espíritos respondem? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, por aquilo mesmo que nós acabamos de falar. Mesmo que fosse revelado, a gente não ia entender, ia ficar na dúvida, não iria acreditar. Então é melhor esperar que a Terra cresça. Já estamos chegando à regeneração, mas isso ainda não é o suficiente. Mas muitas revelações vão chegar no planeta de regeneração, com certeza irão chegar. Então vamos aguardar esse momentinho certo para que as novidades cheguem de forma clara e precisa. Porque Kardec deixou isso lá na Revista Espírita, em Obras Póstumas, que muitas coisas ainda irão acontecer, irão surgir muitas revelações, porque ele não disse tudo. E a prova é que aos pouquinhos a gente vai descobrindo coisas novas, a espiritualidade maior nos permite conhecer algumas coisas que até ontem nós não tínhamos acesso. E assim vai ser durante o planeta de regeneração. E na questão 18, ele pergunta o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Olha só, é a mesma pergunta anterior, só que disfarçada, né? Travestida aí de uma outra forma, né? de se perguntar. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ele já tinha respondido lá em cima, né? Mas com toda a paciência, o Espírito de Verdade responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Olha aí, de uma maneira mais inteligente do que eu falei há pouco, o Espírito amigo responde dessa maneira. Conforme tivermos merecimento, estrutura moral, intelectual, espiritual, nós vamos conhecer aquilo que a gente ainda não conhece e estamos curiosos em conhecer. Vai chegar a hora certa, calma, nós vamos conhecer, mas no momento ainda não dá, nós não temos faculdades que ainda não possuímos. Então, eles sabem disso e não vão perder tempo com isso. Eles têm mais coisas mais importantes a fazer, não é verdade? Na obra do Miramês, nós vamos encontrar ele também falando sobre isso. E é interessante que Miramês, no livro Filosofia Espírita, no seu volume 1, ele fala exatamente aquilo que o amigo espiritual colocou. O que é que Miramês coloca aí para a gente? O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. Não foi isso que a gente acabou de analisar? A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua ação benfeitora e eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Por isso que um dia vai se revelar.
as coisas vão aparecer, vão acontecer. Não vai ficar escondido para sempre, não. Revelar-se-ão no momento certo em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Ainda não é o momento. E essas revelações poderão nos chocar tremendamente. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Não existe tempo perdido, não existe reencarnação perdida. Muitas vezes, numa figura de linguagem, nós falamos assim: parece que aquele espírito que usou mal do seu livre-arbítrio perdeu a sua encarnação. É uma forma muito severa de falar, né? É uma linguagem pesada. Por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, sempre vamos sair da Terra com algum aprendizado, o mínimo que seja, mas ela não será perdida. Você sim poderá perder a oportunidade de realizar aquilo que você tinha programado no seu planejamento reencarnatório. Aquilo não foi realizado, aquilo não foi vingado, mas terá outras oportunidades. Mas perder uma encarnação, falar que o tempo foi perdido, é muito forte, né? É uma figura de linguagem, né, em que nós podemos entender dessa maneira. Então vem aí Miramês confirmar tudo que o amigo espiritual relatou a Kardec. Mas Kardec não para aí. E lá na questão 19 ele diz: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos na natureza? Isso muita gente já questiona, né? Porque o homem avançou muito tecnologicamente, intelectualmente, cientificamente. Você vê aí as naves invadindo o espaço, né? De uma maneira ainda, para eles, ainda de uma maneira primitiva, mas é uma maneira ousada, tal qual aqueles grandes marinheiros do período das grandes navegações que chegaram até aqui ao Brasil e descobriram novos caminhos para se chegar às Índias e descobrindo o continente americano. É mais ou menos assim, de uma maneira ainda brutalizada pela ciência da época. Nós ainda estamos caminhando para algo melhor e mais instrutivo dentro do nosso padrão intelectual. E aí os amigos espirituais respondem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Olha aí. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ainda não podemos ultrapassar essa linha imaginária, essa linha invisível, que não nos permite conhecer tudo. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Existem muitos cientistas extremamente materialistas que não aceitam a obra divina, a obra do Deus Pai Criador. Acha que tudo é um desenvolvimento lógico, né, da matéria, do desenvolvimento da matéria, do Big Bang, né, onde os átomos, elétrons, prótons, íons se misturam, se unem, se chocam, se colidem, formando algo racional, que não é do padrão do acaso. A ciência já falou isso, a obra da criação não tem acaso, não tem aventura, não tem jogo de dados. Tudo tem uma lógica, uma razão de ser, uma ciência muito grande que foge ao nosso padrão mental, que regula tudo isso. Mas o orgulho do cientista, a vaidade fazem com que eles não aceitem a existência de Deus. Mas a ciência está aí, está provando. Inclusive da área da saúde,
Alguns hospitais já estão permitindo que se façam preces ou deem passes naqueles pacientes, alguns chamados de terminais, para que eles possam ter uma sobrevida e, se possível, até uma cura, porque isso já foi atestado por muitos médicos, inclusive médicos agnósticos. É a vitória do espírito trabalhando junto com a ciência. Os tempos são chegados, né, pessoal? E na questão número 20, parece que aí Kardec diz assim: olha, eu vou tentar a última vez, se eu não conseguir, eu desisto. Kardec pergunta assim: dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, a espiritualidade em algum momento intui a um cientista, a um inventor, para que ele possa chegar àquele ponto do seu planejamento reencarnatório, porque ele veio com aquele compromisso de descobrir tal coisa, de inventar tal coisa, de descobrir a cura, os antídotos. Será que eles podem dar esse empurrãozinho? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então é possível, sim, para o bem da humanidade, por merecimento daqueles que já habitam a Terra, por estar numa fase ou um estágio evolutivo que permita tal descobrimento ou descoberta, que essas intuições cheguem até os nossos cientistas. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, passado por um amigo nosso, um companheiro meu, espírita físico, ele até me ajudou em algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui mais à frente. Ele me disse o seguinte: se você ler a obra de Einstein, né, em relação à dobra, uma dobra que existe na velocidade da luz, existe uma dobra que você vai cair imediatamente na tese de Einstein, na teoria da relatividade. Então vamos focar, para ficar mais simples, vamos focar na teoria da relatividade, porque foi assim que ele me ensinou. Se você pegar o tratado científico da teoria da relatividade de Einstein, isso só físico mesmo, só pesquisador vai entender. Eu vou ler aqueles números ali, aquelas equações, não vou entender nada. Mas entre números e equações, ele escreve algumas deduções, algumas conclusões. E ele disse, esse companheiro disse, que em determinado momento, vamos supor, está na página 35, ele vai para a página 36, mas existe uma quebra de padrão de sequência científica ali. Parece que houve uma quebra. Ele dá um salto e vai para a página 36, dando um salto que ele não demonstrou nas páginas anteriores. E segundo os grandes cientistas, afirmam que, apesar dessa quebra de sequência lógica da ideia de Einstein, o raciocínio continua perfeito. E até hoje eles estão pensando como é que ele conseguiu pular essa parte, porque hoje a matemática, com o auxílio da inteligência artificial, da informática, consegue estabilizar essa ordem sequencial de pensamento. Mas como é que na época ele fez esse salto? Como é que ele, de uma página para outra, ele dá um salto tremendo e continua dentro de um critério de racionalidade e de lógica, comprovando lá no final a sua teoria? Inspiração. Inspiração, ou pode chamar de outras coisas. Mas que houve
uma intuição, uma inspiração, uma procura de conectar as informações que veio do mundo espiritual com ele aqui na Terra, houve. E ele percebeu e colocou isso no papel. Então, existe essa possibilidade, como a história nos mostra de vários inventores, vários cientistas, que em determinado momento, nunca desistindo da missão, mesmo cansado de testar, de tentar, de refazer os experimentos, em determinado momento chega à sua conclusão final. Ou num insight, como teve Newton, dormindo embaixo de uma macieira, teve um insight. Galileu, quantos personagens da história nós vemos em que a espiritualidade maior deu aquela ajuda fraterna para acelerar aquilo que ele já estava procurando e buscando há muito tempo. A partir daqui, Kardec vai já partir para o espírito e matéria. Aqui ele vai tentar destrinchar os mistérios do mundo que nos cerca, do universo que nos cerca, a respeito da matéria. Lembrando que ele escreveu isso em 1857, meados do século XIX. Hoje, nós já sabemos muito mais coisas sobre a matéria. Muito mais coisas. Mas, na época, essas perguntas tinham procedência, tinham sentido. Por exemplo, a questão 21. O que é que ele diz aqui? A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Ora, mais uma vez, os espíritos não vão perder tempo tentando explicar isso dentro da nossa ignorância, né, infantil, né, de uma criança espiritual que nós somos. Então, eles resumiram lá, só Deus o sabe, não adianta adentrar. É claro que os espíritos superiores sabem bem disso, os espíritos crísticos de primeira ordem, que são espíritos co-criadores do universo. Mas o que adianta falar isso para a gente? Só Deus o sabe. Mas ainda eles foram bondosos e ainda acrescentaram. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua criação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Deus sempre trabalhou, trabalha e vai trabalhar. Nós não temos condições de entender Deus por causa disso. Nós não temos condições de entender nem um espírito como Jesus. Como é que é o nosso irmão, que chegou àquele estágio, como eu falei, de primeira ordem, o Espírito Cristo, como é que a gente vai querer entender Deus? Mas ele nunca parou. E nesse momento está criando, sempre criando, nesse infinito do universo, que adentra lá nas escuridões mais profundas do universo, infinita. Ele continua criando. Difícil da gente entender, né? Então fica mais fácil com essa primeira linha aí, né? Só Deus o sabe. Vamos ficar por aí. Não nos cabe compreender mais do que isso, que a nossa mente ainda não está preparada para tanta informação. Na 22, ele vai tentar também falar mais sobre a matéria. E pergunta assim, Kardec é um cientista. Ele quer saber, ele quer aprender, ele quer estudar. E aí ele pergunta, define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos e o que é impenetrável. Foi isso que a gente aprendeu na escola. São exatas essas definições?
Aí a espiritualidade de 1857. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Perceberam que eles sinalizam que a gente ainda vai aprender mais sobre a matéria? E hoje a gente sabe que não existe o éter no universo, o vácuo. Não, ali tem matéria. Mesmo nessa mesa em que eu estou apoiando o meu computador, na cadeira que eu estou sentado, a gente define essa mesa como matéria porque ela é perceptível. Nós podemos pegar, podemos tocar, mas entre uma molécula e outra dessa mesa existe uma distância enorme, em que é preenchida pela velocidade desses átomos, dessas moléculas, como mostra aí no desenho. Por isso que eles falam ainda o seguinte a respeito dessa questão: mas a matéria existe em estados que ignorais, e só hoje é que nós fomos aprender isso. E eu vou mostrar no slide seguinte que tipo de matéria é essa, né? A matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Como eu dei o exemplo, né? Gente, olha, e fico imaginando Kardec recebendo essa informação numa época em que não havia ainda equipamentos científicos para demonstrar outros estados da matéria, que só vieram quase que 150 anos depois. E tem uma subpergunta que tem tudo a ver com a questão 22. Que definição, então, podeis dar da matéria? Se isso que eu conheço não é a verdade, se isso que eu aprendi na escola, que vocês aprenderam na escola, não é verdade, então, amigos espirituais, o que é a matéria? Aí eles respondem, com lógica e bom senso: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Porque o espírito precisa da matéria para agir, principalmente no planeta como esse, como o nosso. E esse quadrinho aqui mostra aquilo que nós aprendemos na escola. Tia Teteia chegava lá e dizia: quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E vocês passaram de ano acreditando nisso. E aí chega um amigo espiritual e diz: olha, tem algo além disso. Só vou dar um exemplo, com a ajuda desse meu amigo físico aqui. Só vou dar um exemplo. Estados da matéria, de acordo com a temperatura, né? Você vai sair de sólido, líquido para gasoso, né? Conforme você vai aumentando a temperatura, você vai mudando os estados da matéria. Porém, no século XXI, apareceu algo novo: plasma. Plasma, que é algo quase que invisível ou imperceptível, numa temperatura elevadíssima. Por exemplo, o Sol é formado totalmente de plasma. Por isso aquela temperatura elevadíssima.
Se nós tivéssemos inventado uma nave espacial, isso ainda vai demorar muito para acontecer, mas que conseguisse entrar no Sol numa velocidade acima da velocidade do som, ou quem sabe um dia a velocidade da luz, poderá atravessar o Sol de ponta a ponta, porque o Sol é plasma. Não tem rochas ali. Ele vai atravessar, como se atravessasse uma nuvem. Essa é a situação do plasma. E só hoje a ciência pôde trazer essa novidade, que não existia na época de Kardec. Ora, uma verdade aí sendo trazida hoje, a ciência confirmando o que o pessoal lá atrás já tinha falado. E na questão 23, ele já parte para o espírito. Ele já entendeu o que é matéria, mas agora quer entender o espírito. Porque lá atrás eles falaram que sem a matéria o espírito não pode se manifestar num planeta tão primitivo como o nosso. Então, o que é o espírito? Veja bem a pergunta, é igual àquela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E ele vai fazer da mesma forma essa pergunta. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Bom, para quem escuta essa resposta pela primeira vez, talvez não signifique muita coisa. Hoje a gente sabe o que é um princípio inteligente do universo. Hoje a gente estudou muito isso. Hoje existem livros que explicam isso, material didático, ferramentas de educação da doutrina espírita, até da evangelização, que explica o princípio inteligente do universo, que somos nós. Fomos criados simples e ignorantes, uma centelha divina. Talvez a gravura que eu coloco aqui não é a melhor, mas é o que temos, né? É o que temos para hoje, né? É algo semelhante a essa gravura. Aí, como ele recebe pela primeira vez essa resposta, ele pergunta no item A, numa subpergunta, qual a natureza então íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Até hoje está difícil. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Por isso que não existe o nada no espaço, o vácuo no espaço. Não tem matéria ali, tem coisa ali. Porque não existe o nada não existe. Tá? Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Mas não é agora que a gente vai entender a natureza íntima do espírito. Não é. E aí ele faz uma pergunta que até hoje temos dificuldades até sobre isso. E alguns acham que são sinônimos mesmo, né? Em espírito e inteligência. É o espírito sinônimo de inteligência? Muitos acreditam realmente nisso. Porém, eles afirmam que a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é a mesma coisa que espírito. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e o outro, porém, se confundem, como a gente sempre confundiu, num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Mas não é. E conforme a gente for crescendo, a gente vai entender melhor a diferença entre eles. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Aí agora a gente entende o que o espírito quis dizer lá atrás.
que sem a matéria o espírito não pode se manifestar num planeta como o nosso. É preciso intelectualizar a matéria. E essa união, pergunta ele na questão A, subpergunta A, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, né? Abstração feita das individualidades, que por esse nome se designam. E eles respondem de uma maneira clara e objetiva. É necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Só temos 5 aqui na Terra, mas na erraticidade há uma multiplicação desses sentidos. Abre-se um leque de novos sentidos. Aqui só temos 5, e com esses 5 não nos é permitido, né? Não temos condições apropriadas de perceber algo diferente do que acontece aqui no nosso dia a dia. E aí ele vai mais à frente. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Não é assim que a gente aprendeu com o André Luiz? Inclusive nas formas de comunicação, se comunicando pelo pensamento, no mundo, nas esferas superiores, nos mundos superiores, onde a matéria praticamente não existe. E na penúltima questão, Kardec coloca assim: há então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e aí é que eles nos trazem a revelação do perispírito, formando aí a trindade universal. Sim, e acima de tudo, Deus o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constitui o princípio de tudo o que existe, que é a trindade universal. Mas ao elemento material que se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, o demais grosseia para que o Espírito possa exercer ação sobre ela. Então aí existe o Espírito, o perispírito, como esse elo de ligação entre o corpo material e o espírito, essa fonte, essa energia quintessenciada que nós não entendemos. Muitas vezes vemos pessoas da própria doutrina espírita cometendo erros do tipo: eu estou vendo um espírito aqui, o espírito se materializou aqui. Não é o espírito, é o perispírito daquele irmão que apareceu para o médium vidente naquele momento. Então a trindade universal, ela se faz por esse triângulo: Deus, o princípio espiritual e o princípio material. E unindo o princípio espiritual ao material, o fluido universal. Vou fazer um desafio a vocês aí, hein? Por que Kardec fala muito de fluido universal, fluido cósmico, mas quando é que ele vai falar fluido cósmico universal? Que perguntinha danada, hein? Nas 4 primeiras obras de Kardec, ou ele fala fluido cósmico ou fluido universal. Somente na 5ª obra, na Gênesis, é que ele vai usar o termo fluido cósmico universal. Por que será? Ele não revelou, mas eu acredito que com as suas pesquisas e com o progresso da física e da ciência quântica, hoje fica fácil de explicar. Na minha ignorância, eu achava que fluido cósmico era o mesmo que fluido cósmico universal, era a mesma coisa, era uma, vamos dizer assim, uma colocação errônea de Kardec. Se ele é cósmico, ele é universal. Mas não é bem assim. E Kardec também, creio que entendeu dessa maneira. Não é um pleonasmo.
E a física quântica hoje mostra que existe e tem sentido a expressão fluido cósmico universal. E é o que vai ligar esses dois princípios aí da base desse triângulo da Trindade universal. E a última questão para a gente finalizar, que eu já passei 10 minutinhos do nosso tempo, peço desculpas sobre isso. Kardec pergunta: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E aí o Espírito de Verdade responde: as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Essa é a preocupação deles. Como a gente pode entender os amigos espirituais dentro da nossa realidade, do nosso vocabulário ainda primitivo? As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Viram? Eles não vão se preocupar em nos dar uma posição exata, uma resposta pragmática a uma questão, porque a gente ainda não tem vocabulário, linguagem para exprimir os nossos sentidos. Então, quando chegarmos lá, a resposta virá. E a conclusão final de Kardec, lá na questão 28, tem uma observação de Kardec lá. O fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. E ainda são. E durante um bom tempo ainda serão, pessoal. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus, que os cientistas materialistas, orgulhosos, vaidosos, não aceitam ou não querem aceitar. Mas a inteligência suprema, a inteligência que deu origem a tudo o que nos cerca, que criou a tudo e a todos, chama-se Deus. Essa é a conclusão que Kardec chega. Amigos, muito obrigado por estar conosco até esse momento. Desculpe passar um pouquinho do tempo, mas o estudo é muito interessante. Que Jesus nos abençoe e que vocês continuem estudando, continue atento a esse canal aí que o SEI nos oferece para estudar o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos e até breve. Muita paz.